Olá, alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula da disciplina Enfermagem em Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escala de coma de Glasgow, que é o que avalia o nível de consciência da vítima. Tanto lá na avaliação primária da vítima, no suporte avançado de vida, eu comentei um pouquinho que é necessário avaliar o nível de consciência dessa vítima. E aí a gente utiliza uma escala, né, essa escala de coma de Glasgow, para pontuar esse nível de consciência. Nessa aula eu venho trazendo aí para vocês o conceito mesmo da escala, qual é o objetivo e quais são os critérios que são avaliados nessa escala, tá? A partir de 2018, essa escala sofreu uma alteração. Antes de 2018, a gente avaliava 3 critérios nessa escala, que era abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Depois de 2018, é avaliado 4 critérios. Então, é abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e atividade, reação pupilar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo, né, para a gente ter essa pontuação na escala de coma de Glasgow e o que significa cada pontuação. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tá bom? Então, vamos lá. A escala de coma de Glasgow foi publicada pela primeira vez na revista Lancet em 1974 por 2 médicos, ambos do Instituto de Ciências Neurológicas de Glasgow, na Escócia, né? Por isso que a escala recebeu até esse nome aí, né? De uma cidade na Escócia, né? A escala tem como objetivo traçar suas estratégias que combina os principais indicadores chaves de gravidade no traumatismo crânioencefálico em uma escala simples. Essa escala de coma de Glasgow é utilizada para avaliar o nível de consciência do paciente. Lá na avaliação primária da vítima, né? Em casos de traumatismo, né? Se usa muito, né? Se aplica muito essa escala para avaliar esse nível de consciência. Além disso, a escala serve como parâmetros para auxiliar na decisão de realizar ou não procedimentos médicos específicos, como, por exemplo, intubar-se o paciente sempre que a escala de coma de Glasgow estiver abaixo de 9. Por quê? Abaixo de 8, de 9, já se entende, depois eu vou falar um pouquinho sobre o significado da pontuação, mas já se entende que esse paciente está num quadro de coma, então ele não tem esse processo, essa expansibilidade, né, essa troca gasosa, tá? Ele tá com o sistema nervoso tão relaxado, tão deprimido, digamos assim, que ele pode estar com um problema aí no padrão respiratório, sendo necessário uma intubação, por exemplo, tá? Mas isso não é padrão para todo mundo, é claro que é o médico que vai avaliar se há necessidade ou não, tá? Tal critério tem como objetivo obter melhores informações sobre o prognóstico de um TCE, um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, tá? Uma vez que tais estudos comprovam que há uma maior precisão de análise da escala se conjugada à reatividade pupilar. Então é por isso que a partir de 2018 se colocou aí mais um critério, que é a reação pupilar, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Sobre a questão aí das reações pupilares, né? O que é normal, o que é anormal, né? O que é dilatação, contração pupilar, tá? 40 anos após o lançamento da escala de coma de Glasgow original, a escala foi atualizada e inserida a reatividade pupilar avaliação, ou seja, nela a gente vai observar se as pupilas estão isocóricas, ou seja, se as pupilas estão normais, se estão em midríase, ou seja, as pupilas estão as duas, né, dilatadérrima, tá? Quando a pupila está dilatada, ela está em midríase. Quando a pupila está contraída, ela está em miose, tá? Ou se uma pupila, o diâmetro de uma pupila é diferente da outra, né? A gente chama isso de anisocóricas. As pupilas, elas não estão iguais, uma tá com um diâmetro diferente da outra, tá? E essa daqui, né, eu deixei aí no material de vocês, é a escala de coma de Glasgow atualizada aí de 2018. Então, ela vem avaliando, ó,
Abertura ocular. Eu falo lá, seu José, e ele tem uma abertura ocular espontânea, então a pontuação que eu vou usar para isso é 4. Ou não, ele só vai responder, ele só vai abrir o olho se eu falar bem alto, seu José, aí ele abre o olho, então eu vou pontuar como 3. Ou mesmo eu falando com uma voz alterada, ele não abre o olho, mas se eu fizer estímulo doloroso nele, ele vai abrir os olhos, então eu pontuo como 2. Ou se ele não tem nenhuma abertura ocular, eu vou pontuar esse critério como 1, tá? Resposta verbal. Se eu falo, oi, seu José, tudo bem? Ele fala, oi, tudo, né? Então, é uma pontuação 5. Se é confuso, uma pontuação 4. Se tem palavras inapropriadas, 3, né? Se tem palavras confusas, né, incompreensíveis, né, se ele fica, por exemplo, eu vou pontuar com 2, e nenhuma resposta verbal eu vou pontuar com 1. Resposta motora, se eu falo, seu José, levanta o braço, né, consegue apertar a minha mão? Se sim, né, se ele tiver resposta motora, eu vou pontuar com 6. Se ele localizar a dor, então ele não se mexe, mas se eu fazer um estímulo doloroso, ele vai puxar minha mão porque está machucando, que está doendo, tá? Eu usaria um score 5. Movimentos de retirada, né? Então ele tem essas contrações aí, eu pontuaria como 4, né? Segundo a escala. Flexão anormal com 3, extensão anormal com 2 e nenhuma resposta motora como 1. Esses 3 primeiros critérios, né, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, esses scores, a numeração desses scores, eles são somados. Então, por exemplo, abertura ocular, meu paciente está com 3. Resposta verbal, meu paciente está com 3 também. Resposta motora, meu paciente está com 4. Então, seria 3 mais 3, 6, mais 4, 10, tá? Então, seria a minha pontuação aí com 10. Esses 3 primeiros critérios, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, eles são somados, tá? Então, a pontuação, ela é somada. A resposta pupilar, ela é subtraída. Então, nesse caso aí que eu dei, que eu falei, resposta ocular, score 3. Resposta verbal, 3. E resposta motora, 4. 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Reação pupilar, digamos que o meu paciente tem a reação pupilar 1, né? Ele reage, só tem uma reação em uma das pupilas, na outra não. Então, ao invés de eu somar esses 10 mais 1, a reação pupilar é subtraída. Então, seria 10 menos 1. Então, a minha escala de Como de Glasgow, desse exemplo que eu tô dando para vocês aí, é de 9 a pontuação, tá? Então, volto a repetir. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, a gente soma. Depois, a gente só vai subtrair com o score da resposta pupilar, ok? Esse importante recurso foi atualizado em abril de 2018 e é muito utilizado por profissionais de saúde logo após o trauma, auxiliando no prognóstico da vítima e na prevenção de eventuais sequelas. A escala considera 4 fatores principais e determina uma pontuação de acordo com o nível de consciência apontada em cada um desses, caso espontaneamente ou através de estímulos, tá? São eles: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e reatividade pupilar. E voltando a dizer, abertura ocular, resposta motora e resposta verbal, eu vou somar minha pontuação. A reatividade pupilar, eu vou subtrair com o total da minha soma anterior, tá bom? Aqui eu deixei um outro exemplo aí de reatividade pupilar. Normal é quando as duas pupilas têm o mesmo diâmetro, né? Elas reagem à luz entre midríase e miose, né? Anisocóricas, quando o diâmetro da pupila, né, comparando uma com a outra, é diferente. Uma tá dilatada e a outra tá em midríase, por exemplo, tá? Miose, né? Miose é a contração pupilar e midríase é a dilatação das pupilas, tá?
Nessa parte aqui da aula eu deixei bem explicadinho o que é avaliado, o que significa cada pontuação daqueles itens, né? Então lembra lá a primeira, que é a resposta ocular, a avaliação ocular. Então a pontuação 4 é espontânea, né? O paciente ele abre os olhos sozinho, sem necessidade de estímulo, sem eu ter que chamar em voz alta, né? Sem eu ter que fazer estimulador, por exemplo, tá? Ao som, abre os olhos quando é chamado. Então, meu paciente, ele até abre o olho, mas quando eu falo, Sr. José, aí ele abre o olho. Então, seria uma pontuação 3, tá? Pontuação 2 aí, a pressão, né? Pacientes abrem os olhos após pressão nas extremidades dos dedos, aumentando progressivamente a intensidade por 10 segundos, que é o estímulo à dor, tá? Pontuação 1 é ausente, não abre os olhos, apesar de ser fisicamente capaz de abri-los. Então, ele não abre o olho nem por estímulo doloroso, nem por resposta, né? Nem espontâneo, tá? Normalmente, esse NT, esse não testável, ele não aparece na escala, mas a gente justifica ele como não testável nos casos de pacientes específicos. Por exemplo, paciente entubado, sedado, se ele tá com sedação, é claro que ele não vai acordar, é claro que ele não vai abrir o olho, né? Uma sedação em altos níveis, aí eu posso fazer estímulo doloroso, que ele não vai acordar, ele não vai abrir o olho. Então, eu poderia utilizar como NT, não testável. E aí, eu não somo com nada, tá? Eu só coloco NT que não foi testável. Nessa escala de 2018, ela não traz isso porque não é a soma com os demais critérios, tá? Mas a gente pode justificar isso lá em anotação de enfermagem, ok? Critérios de avaliação verbal. Então, lá no tópico de resposta verbal, o que significa cada pontuação? O 5 é a pontuação para aquela resposta orientada. O paciente ele vai conseguir responder adequadamente o nome, o local, a data, ele está consciente, tá? A pontuação 4 é uma resposta confusa, né? Umas frases sem sentido, o paciente um pouco confuso aí. Consegue conversar em frases, mas não responde corretamente as perguntas de nome, local e data. Pontuação 3, palavras. Não consegue falar em frases, não interage através de palavras isoladas, né? Ele não consegue formar uma fala inteira, ele se perde, tá? Por sons, somente produzem gemidos. Então, o paciente ele fica aí com uma dislalia, por exemplo. Por exemplo. E não, ausente, o paciente ele não produz som, ele não responde, mesmo tendo essa questão fisicamente capaz de responder, ele não fala, tá? E não testável, que é no caso que eu expliquei para vocês. Se o paciente estiver sedado, entubado, é claro que ele não vai falar, tá bom? Critérios de avaliação motora. Então, a pontuação 6, que é a resposta motora, a pontuação 6 fala a ordem. Então, ele cumpre ordens de atividade motora, como apertar a mão do profissional e colocar a língua para fora. Então, se eu falo, seu José, aperta minha mão, levanta o pezinho, levanta o braço, ele consegue fazer isso sozinho, tá? A pontuação 5, localizadora. Eleva a mão acima do nível da clavícula em uma tentativa de interromper o estímulo durante o pensamento do pentásio e incisura supraorbitária. O que isso quer dizer? Eu fazer um estímulo doloroso para o paciente tirar a minha mão, tá? Então, ele localiza a dor. Flexão normal. A mão não alcança a fonte de estímulo, mas dá uma flexão rápida no braço ao nível do cotovelo e na direção externa ao corpo. Isso acontece muito em pacientes AVCzados, né? Que o médico fala, ergue seu braço até aqui, e de um lado ele eleva, de outro não, tá? Extensão, que é a pontuação 2. Há uma extensão do braço ao nível do cotovelo, né? É um relaxamento até demais, né? Digamos assim. Ausente. Não há resposta motora dos membros superiores e inferiores, apesar de o paciente ser fisicamente capaz de realizá-lo. Então, não tem essa atividade motora, tá? E não testável, volto a dizer, se o paciente estiver entubado, sedado, ele não vai ter movimentos mesmo, tá? Ele tá sedado e isso impossibilita a movimentação dele. Então, todos esses primeiros 3 critérios, eles são somados, tá? Atividade ocular, mais atividade da resposta motora,
mais atividade verbal, tá? Então, são esses 3 critérios: abertura ocular, atividade motora e atividade verbal, tá? Critérios de avaliação pupilar. Então, como que eu vou fazer a reatividade pupilar? Vou avaliar isso, né? Como que eu faço isso? Então, esse score entrou na atualização de 2018 e ele vem trazendo 3 pontuações só, tá? 2, ambas as pupilas não reagem ao estímulo de luz. Então, quando eu vou fazer o teste pupilar, não tem reação de midríase e miose, tá? Uma pupila não reage ao estímulo de luz. Então, de um lado tem a reação. Ele tá lá em midríase, eu abro o olhinho, ele entra em miose. O outro, ele só fica em midríase, por exemplo. E 0, nenhuma pupila fica em reação ao estímulo de luz, tá? Nenhuma delas tem estímulo. Ou as duas vão estar em midríase ou as duas vão estar em miose, por exemplo, tá? E os significados da pontuação, né? Então, eu somei lá abertura ocular, resposta verbal e resposta motora e subtraí o valor da reatividade pulmonar. E deu uma pontuação. O que é que significa essa pontuação? Uma pontuação final de 6 ou menos na escala de coma de Glasgow configura uma definição geralmente aceita de coma ou lesão cerebral grave. É por isso que quando se faz essa escala e o médico avalia as condições do paciente, muitas vezes ele opta por intubar o paciente, porque ele está com uma lesão cerebral grave, está num quadro de coma e pode ser que ele tenha aí problema nos padrões respiratórios por conta desse estado, tá? Pacientes com lesões cerebral que tenham uma pontuação de 9 a 12 são categorizados como tendo lesão moderada, tá? E aí tem que ficar um pouquinho mais de olho porque ele pode rebaixar esse paciente, tá? Indivíduos com score de 13 a 15 são designados como tendo lesão leve ou sem lesão, né? A pontuação máxima dessa escala é 15. Então, o paciente que tem uma escala de coma de Glasgow com pontuação 15, ele tá bem, tá tudo certo, tá bom? De acordo com essas determinações, as notas devem ser registradas ao longo do atendimento para que possam indicar a progressão do paciente, principalmente na avaliação primária da vítima. Lembra que a gente teve essa aula? Se faz aí lá no XABCDE, o D é onde é aplicada essa escala para a gente ver o nível de consciência do paciente, tá? Em todos os segmentos observados pelo profissional de saúde, a primeira opção é uma resposta normal do paciente, que é a nota máxima da escala, que é a 15, tá? E a última é uma reação inexistente ou ausente, que seriam os casos graves, tá? É preciso marcar NT, não testável, na pontuação caso não seja possível obter resposta do paciente por conta de alguma limitação. Consideramos as necessidades individuais como, por exemplo, pacientes sedados, intubados que não conseguem verbalizar, pacientes com lesão medular que não conseguem movimentar os membros, entre outras situações. Então, se eu não conseguir avaliar atividade, abertura ocular, por exemplo, né, por N situações, eu vou colocar NT, não testável, e eu não vou somar essa escala na pontuação final, tá? Lembre-se, lá na análise de reatividade pupilar, esse item foi adicionado como uma das etapas posterior à contagem tradicional e que deve ser subtraída da contagem geral. Ou seja, eu vou somar atividade ocular mais atividade motora mais atividade verbal e vou subtrair esse resultado, eu vou tirar, né? Vou subtrair aí a minha reatividade pupilar, tá? Resultando em um parâmetro mais preciso da situação do paciente e permitindo ações mais rápidas para evitar consequências drásticas, tá? Eu deixei aí no portal do aluno caso clínico, eu deixei 2 casos clínicos, né, para aplicação de escala de coma de Glasgow, né? Está no PDF, se vocês olharem aí no portal, está como caso clínico, né, escala de coma de Glasgow. Esses 2 casos clínicos, o que vocês precisam fazer, né? Leiam o primeiro caso e aplique a escala de coma. Então, quanto que deu a minha abertura ocular? De acordo com o enunciado do que eu li ali naquele contexto, qual que é o valor da minha abertura ocular desse paciente?
Qual é o valor, né, da atividade motora desse paciente, segundo o enunciado? Qual é o valor da atividade verbal desse paciente? Então, eu vou somar esses 3 critérios e vou subtrair pela reatividade pupilar. Todas essas informações estão no enunciado. Então, façam essa atividade para a gente exercitar um pouquinho aí de como é aplicado a escala de coma de Glasgow, ok? Pessoal, qualquer dúvida, pode me deixar uma mensagem aí via e-mail que a gente vai se falando, tá? Beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau!